seja muito bem-vinda a mais um programa Sendo Mulher. Você já sabe, né? Um programa do Ministério de Mulheres da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Curitiba. E um programa feito pensando em você, pensando em todas as mulheres, pensando em abençoar a tua vida e te trazer algo diferente, porque eu sei que o teu dia a dia é sempre cheio de tanta coisa para fazer. E hoje nós estamos aqui para um programa muito especial, um programa talvez um pouco mais sério, mas muito importante. Então, desde agora, eu já convido você a estar conosco e a estar compartilhando esse programa com as suas amigas. Na semana passada, a gente gravou um programa que ficou muito especial, que foi muito especial para nós, no Ministério de Mulheres da Igreja, que foi sobre o clipe, lembra? Aliás, o clipe ainda está à disposição no canal da Quarta IEQ. Nós temos lá uma playlist de mulheres, né, do programa Sendo Mulheres. Então, se você ainda não assistiu o clipe Sobrevivi, você esteja assistindo. Procura no meu Face, no Face das meninas da igreja, que você vai encontrar. Mas enfim, o programa de hoje, gente, é um tema bem difícil. Por isso eu conto com você, para você estar nos abençoando. O tema hoje é Sendo Mulher, perigo em casa. Reaja, mulher, reaja. Perigo em casa, reaja, mulher. E hoje nós vamos falar a respeito de violência doméstica familiar, em especial para você, mulher. Eu não sei como é que está teu dia a dia, eu não sei como é a tua vida, mas Deus sabe e Ele colocou no nosso coração para estarmos falando desse tema para alcançar a sua vida. E nós vamos estar aqui falando sobre a Lei Maria da Penha, os tipos de violência, os 5 tipos de violência que consta na Maria da Penha, que é física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. É triste ver a violência física aumentando em torno de 40% em meio à pandemia. Mas lembre-se de uma coisa, você não está só. E nós do programa Sendo Mulher queremos estar junto com você nessa batalha. E para isso, nós estamos aqui com 2 convidadas muito especiais, né? 2 meninas jovens que estão aqui para abençoar a nossa vida. Primeiro aqui nós temos a Patrícia Vaz, minha xará, que não vou dizer que vi nascer porque eu sou muito jovem, mas que está integrada aqui nos nossos projetos da igreja, especialmente no programa DNA, que depois ela vai estar explicando, que é um projeto que cuida exatamente de violência, né? De mulheres e violência contra mulheres. Contra mulheres. Então tá. E temos aqui também a doutora Juliana, que é a advogada, que trouxe aqui muitas informações pra gente, que às vezes a gente não tem noção, a gente não ouviu falar, mas aqui no programa Sendo Mulher nós vamos estar esclarecendo tudinho para vocês. Então, vamos começar esse programa. É um programa que para mim hoje está sendo bem triste, porque a gente começa a ver números e a gente começa a se assustar, né? Porque quando você vê lá na televisão é de uma coisa, né? Mas quando você começa a ver, e eu quero começar esse momento passando algumas estatísticas para vocês, que nós pegamos num site, a fonte dessas estatísticas chamam Justiceiras, que é mais um grupo de mulheres, nesse caso um grupo de promotoras, né, que se reuniram para criar uma força-tarefa para ajudar mulheres que sofrem violência. Então vamos aos dados, meninas. 706 mulheres foram atendidas em 62 dias em meio à quarentena. Isso só esse site aqui, imagine todos os outros. Em 25% dos casos, o agressor tem acesso ao celular da vítima, dificultando o pedido de ajuda. Em 86% a violência é psicológica. 41% sofrem ameaças. 39% violência física. 28% violência patrimonial, que a gente depois vai estar conversando com a doutora para ela explicar pra gente. 10% violência sexual. Mulheres agredidas em idade entre 20 e 51 anos é de 82%. Não, peraí, deixa eu consertar isso. As mulheres que são agredidas em torno de 20 a 51 anos, 82% elas são agredidas dentro de casa. Estatísticas
tristes, né? Muito tristes. Mas nós estamos aqui para te ajudar, se você faz parte dessa estatística. Como eu falei ali no começo, em algum lugar, acho que foi no jornal, alguma coisa assim, está dizendo que 40% aumentou a violência contra a mulher nesse período. Eu quero começar conversando com a Paty, né, minha querida Paty. Como a gente pode identificar um relacionamento abusivo? Como prevenir? Como que a gente começa a entender? Vamos pegar do começo antes da gente entrar bem nos assuntos. Olá para vocês mulheres, olá Patrícia, é um prazer estar aqui hoje. É um assunto bem dolorido mesmo e nós temos que nos atentar que existem muitas mulheres que hoje sofrem agressão e que esse início foi lá no namoro, né? Nós temos que nos atentar a isso. Até inclusive pais, atentem-se ao namoro de suas filhas, né? Porque tudo começa assim, aquele ciúmes gostoso que a gente acha que ele está cuidando de nós. Ele vai me buscar, ele quer ver meu celular, ele não quer que eu esteja com aquele primo que ele tem ciúmes. Isso é um início já, né? Porque ele quer controlar aquela. Isso que eu estava pensando, ela começa com um controle amoroso. Um controle amoroso que a princípio a gente acha bonito, mas isso vai aumentando. Então ele começa a não querer te deixar em reuniões familiares, a não ter amigos, né? Porque os amigos te levam a ter relacionamentos, a sair mais. Então isso ele quer esse controle. E daí nós temos que vai caminhando a agressão. Então ele começa talvez numa discussão, ele começa a te empurrar, ele te segura forte pelos ombros e te deixa marcada. Isso já é um começo de agressão que normalmente no namoro, né, que aparece. E depois vai se postergando, vai aumentando essa agressão, então ele começa a jogar objetos dentro de casa, a esmurrar a porta. Quantas vezes a gente já viu isso, já né? entendemos isso, né? E dá soco em porta, em janelas, né? Começa assim. E aquele conselho bem antigo dos nossos familiares, como que ele trata a mãe dele? Nossa, essa algo muito importante, né? Acho que toda avó já falou isso para alguma neta. Como ele trata a mãe dele? Observe como ele é com a mãe dele. Porque justamente ele realmente... E o agressor, ele repete o que ele viu. Muitos agressores viram seus pais serem agressores, né? Então ele foi aquilo que ele aprendeu. Do histórico familiar também. Histórico familiar, ele aprendeu a ser daquele jeito. A menina precisa entender que ela tem que ser respeitada. Respeitada, e amor não é isso. E uma coisa importante, eu tenho filhos adultos. Como eu, mãe, consigo identificar isso numa filha? Como que vocês estudaram isso nos cursos que vocês fizeram? Uma coisa bem importante, e foi um caso que nós vimos já. O namorado, ele tinha ciúmes que ela fosse fazer faculdade. Ele não quis que ela fosse fazer faculdade. E assim, a princípio os pais acharam que era um cuidado, né? Que ele acha que ela vai chegar tarde em casa, né? E a frase usada foi essa: namorada minha não chega depois das 10 em casa. Então são pequenos detalhes, mas se você começar a perceber que a sua filha não vai numa reunião de família porque o namorado quer que fique com ele só, já é um sinal, um alerta, né? Acendeu uma luzinha. Eu percebo que muitas vezes a mulher ela esconde. Sim, né? Justamente pela vergonha. Nós tivemos uma situação há um tempo atrás na igreja que depois que passou eu fiquei pensando que triste, por que a gente não percebeu isso, né? E às vezes não só pais e mães, às vezes amigas do nosso convívio convivem com a gente há tanto tempo, e como que a gente faz para perceber, sabe? Você está falando de proibição, mas às vezes a mulher esconde. Sim. Talvez na tristeza da mulher, na forma dela falar, alguma coisa assim a gente consegue identificar, não? E muitas mulheres, elas têm medo justamente, não expõem isso por causa do julgamento, né? Nós como seres humanos julgamos aquela atitude. Para nós é fácil, né? Chegar e falar assim, por que você continua nessa situação? E realmente nós temos que parar, observar se aquela amiga não te responde mais no WhatsApp com frequência. Ela não está precisando de ajuda. Sim, conversar mesmo. Porque às vezes ela precisa que alguém
Hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa, ela olhou pra mim e falou umas coisas assim, eu não sei porque eu tô te falando isso, mas eu senti confiança de conversar com você. Então, de repente, a gente precisa conversar com alguém. E sempre tem uma pessoa que ela tem essa confiança, né? Que ela vai se abrir em algum detalhe, né? E fora outras coisas que você vai poder perceber. Talvez se ela anda com os braços muito com hematomas, cobertos. Se ela não usa maquiagem, de repente começou a usar maquiagem. É algo que você, se é sua amiga, você vai perceber atitudes que ela não tinha e agora ela tá tendo. É bem interessante. Se a gente for ficar falando de detalhes, né? Tem o detalhe da roupa, o namorado que não quer que a menina só pode usar com uma roupa, agora tem, fecha o racho do vestido que tá muito comprido. E às vezes nem só fechar o racho, mas talvez não deixe mais ela usar um certo tipo de penteado, né? Ah, não gosto que ela tenha cabelo comprido, agora você só vai ter cabelo curto. Então até essas coisas, né? Hoje aqui a gente vai mostrar pra você que você merece respeito, mulher. Não esqueça disso. E agora eu vou aqui com a doutora Juliane, também minha aluna. Fiquei orgulhosa, né? Professora e aluna, né? Aluna do curso Mulher Plena. E eu fiquei muito contente de te receber aqui para você nos ajudar a esclarecer algumas coisas, né? Eu que agradeço pelo convite. Ah, que bom. Eu quero começar então com uma coisa que a gente precisa entender. Eu acho que talvez seja o assunto que a gente vai mais demorar. Todo mundo ouve falar da Lei Maria da Penha. Todo mundo ouve falar em feminicídio. O que é cada coisa? Qual que é a diferença entre elas? Então, assim, pessoal, como a Patrícia falou, né, eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, né, da Lei Maria da Penha, mas sempre tem essa dúvida, né, o que é que realmente abrange aí nessa lei, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, né, é uma violência que acontece dentro do ambiente doméstico, do ambiente familiar. E as pessoas muitas vezes têm dúvida, tá, né? Mas às vezes até pode parecer óbvio, mas o que é o ambiente doméstico, o que é o ambiente familiar, né? Não é necessariamente, às vezes, só ou um parente ou quem mora ali com você, mas são pessoas que você tem um relacionamento, né? Ou às vezes até amizade, enfim, ou pessoas ali de dentro da sua casa. Então, violência que acontece contra a mulher dentro desses ambientes são abrangidos aí pela Lei Maria da Penha, né? E daí o que acontece? O feminicídio, que daí às vezes o pessoal pergunta qual que é a diferença, na verdade o feminicídio é o pior crime, né, que tem contra a mulher, que é quando tem a morte, né, da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem uma série de mecanismos, na verdade, para prevenir, né, para tentar alertar aí, né, as mulheres em relação aos riscos, né, que a gente corre e para punir o agressor, né, quando necessário. Para não chegar ao feminicídio. Para não chegar ao feminicídio. E essa, né, é a nossa luta. Então, tem várias organizações, tem o pessoal, né, a gente do DNA, que é para que não se concretize, né, por nada esse tipo Qual que é a diferença do feminicídio e um homicídio normal? Na verdade, o feminicídio, ele é um tipo de homicídio, digamos assim, né? Mas ela tem uma pena assim, muito mais gravosa por conta de ser um crime contra a mulher, né? E ele é considerado feminicídio quando ele é praticado dentro do ambiente doméstico ou familiar, ou se foi praticado às vezes até por discriminação, né? Por ser mulher, foi matar a mulher só porque é mulher, né? Só por causa do gênero. Então, é basicamente essa a diferença. Então, no âmbito da Lei Maria da Penha, não é só o crime de morte, né, que é abrangido ali. Então, tem outros crimes que são praticados e muitas vezes a pessoa está sendo vítima de um crime e não sabe. E nós estamos aqui hoje para esclarecer Nós isso. estamos aqui justamente para esclarecer, porque a Lei Maria da Penha, ela trata ali de 5 tipos, né, de violência, até você já comentou, tem a violência física, tem a violência sexual, psicológica, moral, patrimonial, né? Então, às vezes acontece, igual a Patrícia comentou ali, às vezes aquele empurrão, às vezes a pessoa ficou com um roxo, alguma coisa, isso já é considerado uma lesão corporal,
e pode ao mesmo tempo ser uma lesão moral, emocional. Porque sempre vem acompanhado. Sempre vem acompanhado. Antes da gente começar a gravação, a gente tinha conversado uma coisa, que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela foi feita para prevenir. Ela é mais uma prevenção para que não chegue a acontecer o feminicídio ou a própria agressão. E que ela envolve também toda a família, né? Nós hoje estamos aqui especificamente falando de mulheres. A gente vai ter outros programas que a gente vai falar de outros tipos de violência. Então eu queria ver com você assim, sempre a violência a gente já sabe. Fica roxo, olho roxo, apanhou, aquela história caiu da escada, coisa que a gente vê em filme, né? Sempre. Mas aí, essa psicológica, eu acho que a gente precisa esclarecer bem para a menina que está assistindo, entender até onde pode ir. Na verdade não pode ir, até porque nós somos cristãs e a palavra é totalmente contra a esse tipo de coisa. Mas enfim, quando é a agressão psicológica? Por exemplo, a gente vê muito assim, normalmente o agressor, ele gosta de diminuir, né, a mulher, de dizer que ela não é capaz, que ela não sabe se virar sozinha, que ela precisa dele, né, que ela nunca vai conhecer ninguém, né, melhor do que ele. Então ele faz assim com que ela se sinta realmente... terrorismo psicológico. Terrorismo psicológico, ela se sente um nada. Ela começa na cabeça dela achar que na verdade é ela que está errada. Porque se às vezes ela sofre um empurrão, alguma coisa, é porque ela às vezes fez alguma coisa errada, falou algo que não devia, e não é bem assim. Então ele inverte, né, ali os valores, e na cabeça dela realmente o psicológico, ela começa a achar que é ela que está errada. Então na violência psicológica é muito isso, né? A pessoa começar a achar que ela que está agindo errado. A violência sexual, a gente vai estar falando, quando se fala em violência sexual, acontece entre marido e mulher também? Também. Quando é que entra esse caso? Porque o que acontece? Entre marido e mulher, não necessariamente, né, a mulher não é obrigada a ter relação. Não necessariamente não, ela não é obrigada a ter relação, né, com seu marido. Então tudo que não for consentido, né, que for feito à força, né, pode chegar, não necessariamente ali a um estupro mesmo, mas isso já é violência sexual, né? Então mesmo dentro de um casamento, a mulher não é obrigada a fazer coisas que ela não queira. Então, né, quando ele a obriga a fazer isso já é uma violência sexual. Uma coisa bem séria isso. E eu só queria ter uma dúvida que me passou na cabeça. Quando acontece uma agressão sexual de uma filha, de um menino, dentro da casa, entra na Maria da Penha também? Se for menina, sim. Se for a filha, né? Sim. Sim. E a violência patrimonial? A violência patrimonial, ela é muito comum, assim, o que acontece? O agressor ali, né, naquele afã de tentar ficar com a mulher ali sob seu poder, sob seu comando, ele mexe muito nisso aqui, né? Então muitas são dependentes, né, economicamente ali do marido, ou então às vezes até tem ali muitos bens em comum e ele começa o quê? A dilapidar ali o patrimônio para deixá-la realmente sem nada, para que ela fique naquela situação, suportando aquela situação. Dependência completa. Porque depende dele. Ou então realmente às vezes assim o casal tá às vezes para se separar e ele começa a dilapidar o patrimônio mesmo. Às vezes tem ali bens, tem imóveis, tem dinheiro, alguma coisa, e ele começa a pegar tudo aquilo ali para ele, a esconder, para deixá-la sem nada, né? E se a pessoa já não tem nada e o marido não ajuda, não compra alimento, isso entra nessa situação do patrimonial? Não paga as contas, não contribui para o sustento da casa? Na verdade, não chega a entrar? Não. Mas na verdade, assim, se a pessoa, né, estiver sofrendo violência e for buscar ajuda, aí o agressor, ele pode já de imediato o juiz determinar que ele pague alimentos, né, pague uma pensão para ela poder sobreviver, porque muitas não têm trabalho, depende ali, né, economicamente. E infelizmente uma coisa vem grudada na outra, né? Sim. A gente está aqui só esclarecendo, mas na verdade vem essa violência física, vem primeiro a psicológica, depois já vem a física, que já vem a sexual junto e por fim o patrimônio, né? E eu acho que até é importante falar assim, Patrícia, que na lei, né, é falado desses cinco tipos de violência, mas não são exclusivamente, não são só essas as violências. Então tudo, às vezes qualquer outro tipo de violência que não esteja relacionado ali,
Se aconteceu no âmbito doméstico da família, entra na Lei Maria da Penha também, tá? Então não é assim um rol, aí só pode ser esse assim. Entendi. Se acontecer São os principais. isso, se acontecer alguma outra situação, entra também. Entendi. E como nós estamos hoje nesse tema, né, falando sobre a violência da mulher, eu pedi para que a pastora Daiane fizesse a nossa reflexão de hoje, porque eu quero que você entenda o quanto você é especial para o Senhor. A reflexão que a pastora preparou é a seguinte: como cidadãos, não podemos nos acomodar com a violência ocorrida contra a mulher em nossa sociedade. Ainda mais como participantes de uma comunidade cristã, devemos nos posicionar de forma a acabar com a violência. Em Romanos 15, nos versículos 1 a 3, recebemos a seguinte orientação: nós, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Nós, que não sofremos violência, devemos nos acomodar? Não. Essas palavras vêm nos motivar a não nos calarmos, mas sermos agentes de bênção, de edificação. Não podemos nos omitir, mas ao identificarmos situações de violência, devemos agir sempre com a cautela, com sabedoria. Palavra da pastora Daiane para abençoar a tua vida. E o programa de hoje está chegando ao fim. Nós não conseguimos concluir esse assunto porque é um tema muito vasto, muitas coisas que a gente precisa passar para você. Na semana que vem a gente continua com esse programa, falando desse programa. E você sabe, se você gostou, se você gosta do programa Sendo Mulher, compartilhe, né? Envie para suas amigas, dá o seu like, manda seu recadinho para nós. Se você está passando por alguma situação e precisa de ajuda, você pode deixar teu recadinho ali, você pode entrar em contato com a nossa igreja. De alguma forma, eu vou pedir para colocarem aqui o telefone da igreja para você estar ligando para a gente. E na próxima semana nós estaremos aqui juntas. Eu quero lembrar você que esse programa ele vai ao ar, ele começa a ser transmitido toda terça-feira às 9 horas da noite. Então, fica esperando. Nós, pelo menos, ficamos. Terça-feira, às 9 horas, nós estamos ali ligadinhos para assistir o programa Sendo Mulher. Amém? Eu quero mais uma vez agradecer a participação dessas duas meninas tão novas e com tanto conteúdo. E eu espero você na semana que vem. Lembrando que nós estamos aqui para ajudar você naquilo que você precisar. Até semana que vem, que Deus te abençoe!